O dia em que a vida de Eva Larkin mudou para sempre não começou com um trovão. Nem com um grito dilacerante. Tampouco com um pressentimento sombrio. Começou, como tantos outros, com o aroma familiar do café borbulhando na cafeteira e o crepitar do óleo na frigideira. Era uma manhã qualquer, mas o que Eva não sabia era que, sob essa rotina tranquila, escondia-se um terremoto emocional prestes a desmoronar tudo aquilo que ela acreditava ser inabalável. Tyler, seu marido há 15 anos, desceu as escadas como sempre, vestindo seu terno azul escuro e com a pressa habitual. Eva lhe serviu o café da manhã. E ele murmurou, quase mecanicamente, que naquela noite chegaria tarde. Tinha uma reunião com os empreiteiros. Mais uma. Ela assentiu, sem suspeitar que aquela afirmação, como tantas outras nos últimos meses, não passava de uma mentira cuidadosamente calculada. A relação entre eles, ao menos em aparência, seguia um curso estável. Não havia gritos, nem discussões, apenas silêncios, apenas distâncias. Eva, absorta em seu trabalho como especialista em manutenção de equipamentos médicos, havia-se acostumado com aqueles vazios nas conversas, com aquelas ausências justificadas pelo trabalho do marido. Mas o que parecia ser cansaço ou pressão profissional não era mais que o pano de fundo de uma traição que já se cozinhava há tempos. No jantar familiar de quinta-feira, na casa de seu pai, o primeiro vislumbre da verdade começou a tomar forma. Tyler não apareceu, como já era frequente ultimamente. Mas Rosalie sim. E não apenas isso, Rosalie estava radiante, falante, encantadora. Tinha-se tornado uma presença constante nas reuniões familiares, substituindo gradualmente Tyler. O que Eva ainda não se atrevia a formular em palavras começou a arranhar as paredes de sua mente como um aviso silencioso. Quando perguntou por Tyler, Rosalie respondeu sem olhar nos olhos. Ele tem um projeto importante. Disse, a mesma frase exata que Tyler dissera naquela manhã. Coincidência? Ou um sinal? Foi então que Eva sentiu, pela primeira vez, que algo não se encaixava. Uma inquietação sutil, como uma farpa na pele que não dói, mas não deixa de incomodar. E então chegou o dia que marcou o ponto sem retorno. Era uma tarde de primavera, estranhamente quente para abril. Eva, a caminho de uma revisão técnica em uma clínica particular, decidiu evitar o trânsito do centro e tomou uma rota alternativa pelo distrito industrial. Ao parar em um semáforo, seus olhos pousaram, quase sem querer, sobre um carro estacionado na esquina mais afastada de um estacionamento quase vazio. Era o Ford prateado de Tyler. Num primeiro momento, pensou que estava enganada, que deviam existir outros Fords prateados na cidade. Mas ela o reconheceu. Conhecia aquele carro tão bem quanto as linhas da própria mão. A placa, os pequenos arranhões perto do para-choque. Era o dele. O que ele fazia ali, em pleno horário de trabalho, se supostamente estava em uma reunião do outro lado da cidade. O coração de Eva começou a bater com força. Com uma mistura de medo e raiva. Estacionou alguns metros adiante. Desligou o motor e olhou discretamente pelo retrovisor. O que viu não deixava dúvidas, silhuetas em movimento no banco traseiro do carro. O vai e vem do veículo. Os vidros embaçados e, entre um solavanco, o rosto de Rosalie. Rosalie, a jovem que fora dama de honra em seu casamento. A filha dos melhores amigos da família. A garota que lhe dera aquele vestido verde escuro que agora pendia como uma zombaria em seu armário. Eva não gritou, não chorou. Não desceu do carro nem fez um escândalo. Ficou ali, sentada, num silêncio atroz, com as mãos trêmulas no volante e um frio crescente no peito. Não soube quanto tempo ficou parada, 5 minutos. 1 hora, uma eternidade. Quando o telefone tocou, tirou-a de seu transe. Era a recepcionista da clínica perguntando quanto tempo mais ela levaria. Eva respondeu mecanicamente. Disse algo sobre o trânsito e prometeu estar lá em meia hora. Ligou o carro e se afastou do lugar onde o mundo que conhecia acabara de ruir. Mas, em vez de explodir em choro ou raiva, sua mente entrou em um estado de dormência inquietante. Dirigia como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse testemunhado o início do fim. A negação foi sua primeira linha de defesa. Naquela tarde, na clínica, calibrava máquinas, escrevia relatórios e atendia ligações com uma precisão quase cirúrgica. Só que agora o fazia com um buraco no peito. Aquela descoberta não foi uma simples traição amorosa. Foi a fratura de um universo inteiro, o colapso de 15 anos de vida em comum. A zombaria cruel de uma amizade transformada em traição. A constatação de que tudo o que acreditava ser sólido era, na verdade, uma ilusão frágil que se desmanchava com um olhar, com um gesto, com uma taça de vinho derramada em um jantar familiar. Porque o mais devastador para Eva não foi o ato físico da infidelidade. Foi quem a cometeu. Rosalie não era uma desconhecida, nem uma colega de trabalho sem rosto. Era parte de sua história. Era como uma irmã. Eva a viu crescer. Compartilhou jantares, segredos, fotografias. Confiou-lhe sua alegria, sua dor, até mesmo sua infertilidade após o aborto. E essa pessoa,
Precisamente essa foi o punhal mais afiado cravado em suas costas. A partir daquele momento, Eva começou a se desmoronar. Primeiro por dentro, seu comportamento tornou-se errático. Seus pensamentos escuros e repetitivos. A dor não se manifestava em gritos ou lágrimas, mas numa espécie de consunção silenciosa. Como uma flor que murcha sem fazer barulho. O álcool, a princípio, foi um refúgio, uma taça para acalmar os nervos. 2 para dormir, 3 para não pensar. Depois, tornou-se uma necessidade, um ritual, um vício. A mulher que havia sido forte, profissional, eficiente, começou a se transformar numa sombra de si mesma. As lembranças a assombravam, o sorriso de Tyler, as piadas compartilhadas, a foto do dia do casamento com Rosalie ao lado, vestida de azul, rindo despreocupadamente. Tudo se misturava com as imagens do estacionamento, do Ford prateado, dos vidros embaçados. E enquanto Eva se afundava no abismo da sua solidão, Tyler continuava agindo como se nada tivesse acontecido. Chegava tarde, mentia com facilidade, evitava o contato visual, a covardia do traidor. E Rosalie aparecia nos jantares familiares mais maquiada, mais sorridente, mais confiante, como se estivesse ocupando um lugar que não lhe pertencia. Eva não confrontou ninguém, não lançou acusações nem buscou justiça imediata. Sua reação foi ainda mais devastadora, destruiu-se em silêncio. O veneno da traição infiltrou-se em seu sangue, em sua rotina, em sua maneira de caminhar, de falar, de olhar. Seus olhos deixaram de brilhar. Seu corpo emagreceu. Seu sorriso desapareceu. Aquela descoberta no estacionamento foi o estupim. Mas a verdadeira explosão foi lenta. Silenciosa. Implacável. Eva não era apenas uma mulher traída. Era uma mulher despojada de sua realidade. Lançada em um mundo onde nada fazia sentido e onde as certezas mais sagradas, o amor, a amizade, a família, haviam-se transformado em miragens. No entanto, nessa queda ao vazio, nessa perda absoluta, também começou uma transformação. Porque mesmo no meio da dor mais insuportável, no coração da escuridão mais densa, há uma semente de renascimento. Mas esse renascimento, como saberemos depois, só será possível após muito mais dor. Mais perdas, mais luta. A traição, por si só, raramente mata. O que mata lentamente é o silêncio que a segue. A negação, a insônia, a certeza amarga de que aquilo que um dia foi sua vida, agora é apenas uma ficção que se desfaz entre os dedos. Foi isso que aconteceu com Eva Larkin após descobrir seu marido, Tyler, no banco traseiro de seu Ford prateado ao lado de Rosalie. A imagem a dilacerou como uma faca invisível. E ainda assim, ela não gritou, não confrontou, não exigiu explicações. Simplesmente começou a desaparecer. A princípio, em pequenas coisas. Um olhar perdido na cozinha enquanto a omelete queimava. Um silêncio mais longo do que o normal durante os jantares. Uma taça de vinho no fim do dia. Mas a ferida que carregava dentro não cicatrizava. Pelo contrário, supurava raiva, decepção e uma dor insuportável. Assim começou a verdadeira queda de Eva, uma descida lenta, silenciosa e cruel ao abismo de si mesma. A Eva que um dia foi a profissional impecável, a esposa compreensiva, a filha dedicada, foi-se apagando dia após dia. O álcool tornou-se seu refúgio. Primeiro como consolo, depois como hábito, por fim como necessidade. Um gole pela manhã para afastar o tremor das mãos. Um trago ao meio-dia para calar as vozes internas. 2 taças à noite para conseguir fechar os olhos sem ver a silhueta de Tyler ao lado de Rosalie. O mais devastador de seu colapso foi a forma como ninguém pareceu notar de verdade. Ou talvez notassem, mas não soubessem como agir. Tyler fingia normalidade, sorria para ela, beijava-lhe a bochecha antes de sair para o trabalho. E voltava tarde, cheirando a colónia e mentiras. Seu pai ligava, a convidava para jantar, mas Eva sempre encontrava uma desculpa. No hospital, seus colegas começaram a comentar seu excesso de zelo profissional. Sua dedicação estranha, suas jornadas intermináveis, sem saber que era sua única maneira de não enlouquecer. Uma manhã, a jovem enfermeira do setor de radiologia perguntou-lhe com voz doce se ela estava bem. Eva, com as mãos trêmulas sobre a chave de fenda, insultou-a sem querer. Um segundo depois, pediu desculpas com lágrimas nos olhos. Seu profissionalismo começava a ruir. As máquinas eram sua única companhia confiável. Os relatórios, seu escudo, mas até isso começava a desmoronar. Em casa, as coisas não estavam melhores. O sofá se tornou seu canto favorito. Não por conforto, mas porque ali podia-se perder diante da televisão com uma taça na mão e não sentir. Não pensar. A geladeira sempre tinha pelo menos 2 garrafas de vinho. No porta-luvas do carro, uma garrafinha de conhaque. Em sua bolsa, balas de menta para mascarar o hálito e um spray bucal que já fazia parte de sua rotina diária. A solidão a devorava. Não apenas a física, mas a emocional, porque Eva não estava sozinha no mundo, tinha um pai que a adorava. Colegas que a respeitavam,
Um emprego estável. Mas a traição de Tyler abrira uma ferida mais profunda que qualquer abandono físico. Havia destruído seu senso de pertencimento. Sua fé no amor, na amizade, na família. Transformara seu lar numa prisão sem grades e seu corpo num recipiente vazio. Numa noite, ao tirar a roupa suja, encontrou uma camisa de Tyler com marcas de batom na gola. Não precisou investigar muito. Reconhecia aquele tom, era o mesmo que Rosalie havia usado no último jantar familiar. Não gritou, não chorou, simplesmente jogou a camisa na máquina de lavar e, com mãos trêmulas, derramou detergente por toda a cozinha. Aquela noite foi a primeira em que se embriagou de verdade. Com o uísque, sozinha, sentada no chão, olhando o nada. Seu pai ligou. Tyler também. Ela não atendeu. Sentou-se na escuridão, ouvindo o tic-tac do relógio e bebendo direto da garrafa. Como se o álcool pudesse apagar o que vivera. Como se pudesse anestesiá-la de uma realidade que nunca pediu. Cada dia era uma batalha contra si mesma. Às vezes, acordava no chão da cozinha, com a boca seca como papel e a cabeça retumbando. Outras, esquecia tarefas simples no trabalho. O chefe do setor começou a desconfiar. Mas não tinha provas. Ninguém a confrontou. Ninguém se atreveu. Porque Eva sempre trazia um sorriso educado e um relatório impecável nas mãos. Quando Tyler começou a esconder-lhe as garrafas, ela simplesmente comprava mais. Quando tentou conversar com ela, Eva fingia escutar, mas na verdade, já não havia mais nada a dizer. Ela já dissera tudo com seu silêncio. A raiva havia dado lugar ao vazio. A humilhação havia se transformado em rotina. Em algum momento, o trabalho se tornou sua única tábua de salvação. Eva se oferecia como voluntária para tudo: calibrar equipamentos, atender urgências em outras clínicas. Chegava primeiro, saía por último. No entanto, continuava bebendo, mas agora com mais método, mais disfarce. Um pouco de conhaque no café da manhã. Uma taça em um copo térmico enquanto fazia o inventário. Uma ida ao banheiro, que, na verdade, era um gole às escondidas. Os dias se confundiam. As semanas passavam sem que ela percebesse. Havia deixado de ver Rosalie. Mas sua presença continuava ali. Nas lembranças, nas roupas, no perfume que, um dia, também Eva usara. Às vezes, via-a em sonhos, ou achava vê-la na rua. E toda vez que passava em frente ao depósito onde os flagrara, seu coração se comprimia como se fosse a explodir. Numa noite, depois de um jantar familiar especialmente doloroso, em que Rosalie tentara agir como se nada tivesse acontecido e Tyler fingia ser um marido atencioso, Eva explodiu. Interrompeu uma conversa com uma frase gelada: "Lembra quando você foi dama de honra no meu casamento?" O silêncio foi total. Rosalie levantou-se bruscamente, derrubando uma taça de vinho. E então, seu pai bateu com força na mesa, todos para fora. "Eva, você fica." Foi o primeiro momento, em meses, em que alguém a obrigou a falar. Wilford, seu pai, olhou-a nos olhos e disse: "O que está acontecendo com você?" "Filha." Eva não respondeu. Ainda não conseguia. Mas aquela noite marcou o início de uma mudança. Wilford, que sempre a protegera, decidiu agir. Chamou um detetive particular, e o que ele descobriu mudaria o rumo de tudo. Mas, enquanto isso, Eva continuava caindo. O fundo do poço chegou numa noite em que, embriagada e derrotada, deixou cair uma garrafa na cozinha. Quebrou-se. Ao tentar limpar, cortou a mão com um caco de vidro. Tyler a encontrou ali, sentada entre os estilhaços, com o sangue pingando sobre uma fotografia antiga. Ajudou-a a se levantar. Cuidou do ferimento, deitou-a na cama, e ficou ao seu lado a noite inteira. Não disse nada, talvez porque já não houvesse mais nada a dizer. Pela manhã, Eva lhe perguntou: "Por que ficou?" Tyler respondeu: "Tive medo por você." Ela devolveu um olhar vazio: "Não precisa se preocupar. Vou pedir o divórcio." Foi seu primeiro ato de coragem em meses. E embora o caminho até a recuperação fosse longo, tortuoso e cheio de recaídas, esse momento, o ato de reconhecer-se despedaçada, mas ainda com poder de decisão, marcou um antes e um depois. No meio do abismo em que Eva se afundava sem parar, havia uma figura que, sem alarde, sem dramatismos, começou a emergir como um farol firme e silencioso: Wilford. Seu pai. Ele não gritou, não chorou, não acusou, observou. Os pais têm um sexto sentido quando algo não vai bem com seus filhos. E Wilford, que criara Eva com mãos de mecânico, mas ternura de pai viúvo, percebeu de imediato que algo sombrio habitava o olhar da filha. A maneira como ela se movia nos jantares familiares. O tremor imperceptível dos dedos. As respostas vagas. O riso forçado. A Eva que ele conhecia, forte, direta, transparente, já não estava ali. Mas Wilford não perguntou de imediato. Sabia que sua filha não se abriria com facilidade. Em vez disso, fez o que qualquer homem prático faz quando algo se quebra: buscou a origem do problema. E começou a ligar os pontos. As ausências de Tyler,
Os sorrisos estranhos de Rosalie. As respostas evasivas. O vestido brilhante no jantar familiar. O cheiro de perfume caro na camisa do genro. Tudo começava a formar um padrão. Um que lhe causava repulsa. Pela vileza e pela proximidade. Quando Wilford percebeu que sua filha voltara a beber, e não por prazer, mas por dor, soube que precisava agir. E não de forma impulsiva. Não com gritos nem acusações. Wilford era um homem de ação. Então fez uma ligação. Seu velho amigo, um detetive particular prestes a se aposentar, aceitou o caso quase como um favor pessoal. Não era uma investigação qualquer. Era uma missão de resgate. A missão de salvar uma filha antes que ela se apagasse completamente. E as provas não demoraram a chegar. No início, foram indícios, registros telefónicos, coincidências de horários, movimentações de cartões. Mas depois vieram as imagens. Fotografias em preto e branco que falavam mais alto do que qualquer palavra. Tyler em um motel nos arredores da cidade. Tyler pagando em dinheiro. Tyler saindo do carro com Rosalie. A hora, a data, os olhares. Wilford observou aquelas imagens com um frio no peito que não sentia desde que enterrou a esposa. Não era apenas a traição. Era a humilhação, a desonra. Tyler não era qualquer homem. Era seu genro. O homem que pedira a mão de Eva com voz trêmula e promessas solenes. O homem que chorou ao seu lado quando perderam o neto que nunca chegou a conhecer. E Rosalie, a menina que ele viu crescer. A filha dos seus melhores amigos. A garota que se sentava à sua mesa. Que ajudava a pôr a louça no Natal. Que o chamava de Tio Will, com carinho. A raiva que sentiu não foi explosiva, mas silenciosa. E por isso, mais perigosa. Wilford tomou decisões. Mudou seu testamento. Fez isso com meticulosidade. Como quem ajusta um motor com precisão milimétrica. Eva herdaria tudo, a casa, as contas, as ações. Tyler ficaria de fora. Não por vingança, não por ódio, por justiça, por proteção. Depois, organizou sua jogada com a precisão de um enxadrista. Encontros separados, horários distintos para evitar suspeitas. Convites para os Stevens, pais de Rosalie. Uma reunião a sós com Tyler em seu escritório. O confronto não foi ruidoso. Foi cirúrgico. Tyler entrou, ainda acreditando que o assunto seria o comportamento errático de Eva. Não suspeitava da emboscada. Wilford o fez sentar, estendeu os documentos, as fotos, os horários, os recibos, e sem levantar a voz, disse-lhe o que nenhum outro homem teria coragem de dizer. Mudei o testamento. A Eva fica com tudo. Você não terá nada. Tyler tentou se defender. Eu posso explicar, balbuciou, mas Wilford já sabia de tudo. E não precisava ouvir mais mentiras. Lembra como Eva ficou depois do aborto? Aquele olhar vazio. Ela tem o mesmo agora. Mas desta vez, a culpa é sua. E então, a frase que gelou o sangue de Tyler. Não foi um grito. Não foi uma ameaça. Foi uma declaração de intenções. Há muitos canais nesta cidade. Tyler. E alguns são fundos o bastante para esconder um cadáver. Era Wilford. O pai. O homem calmo. O protetor. Não o vingador furioso. Mas o sentinela que não permite que toquem nos seus. Após esse encontro, Wilford não descansou. Ainda havia mais a fazer. Ligou para os Stevens. Marcou encontros separados. Mostrou-lhes as provas. O rosto de James, pai de Rosalie, se contraiu de vergonha. Margaret, sua mãe, emudeceu. A amizade de 30 anos entre as famílias estava à beira do colapso. Mas Wilford manteve-se firme. Não queria destruir laços. Queria proteger o que ainda podia ser salvo. Quando Rosalie chegou, chamada separadamente, a tensão podia ser cortada com uma faca. As palavras de Wilford foram claras. Contundentes. Inapeláveis. Rosalie tentou justificar seus atos. Mas James a mandou calar. Não havia defesa possível. Não havia desculpas. Veio então a confissão mais dolorosa. Eva sabia de tudo havia um mês. Vira as provas. Silenciou. Bebeu. E suportou sozinho o peso daquela verdade podre. James, Margaret, Wilford e Eva permaneceram no escritório após a partida de Tyler e Rosalie. O silêncio era espesso, doloroso, como o de uma família que assiste ao próprio funeral. E então, Wilford tomou outra decisão. Eva vai pedir o divórcio. Rosalie terá que viver com sua escolha. Mas não vamos destruir uma amizade de 30 anos por culpa de nossos filhos. Era sábio, era firme, era realista. Sabia que a ferida não cicatrizaria tão cedo. Sabia que o dano era profundo. Mas também sabia que os adultos precisam assumir responsabilidades. E os pais, continuar sendo pais, mesmo quando seus filhos cometem os erros mais imperdoáveis. Wilford não salvou Eva apenas com documentos. Salvou-a com presença, com determinação, com amor. E enquanto Eva chorava pela primeira vez em meses em sua cozinha. Falando finalmente sobre a dor. O álcool, as noites vazias. Seu pai a abraçou, acariciou-lhe os cabelos. E disse a única coisa que ela precisava ouvir. Vai passar.
Porque ele sabia que passaria. Como passou a dor da perda. Como passam as tempestades. Como passa a culpa. E quando Eva voltou para seu antigo quarto, dormiu pela primeira vez em muito tempo sem medo. No dia seguinte, tomou café da manhã com o pai. Consertaram o carro, pintaram a cerca, e começaram, sem dizer, uma nova vida. Wilford não levantou a voz. Não usou os punhos. Não amaldiçoou. Apenas agiu. E nesse silêncio, nessa firmeza sem alarde, tornou-se o verdadeiro herói da história. Quando Eva pronunciou as palavras, vou pedir o divórcio, não o fez com raiva. Tampouco com lágrimas. Disse-as com um cansaço tão profundo, tão arraigado, que até Tyler, o causador de sua devastação, entendeu de imediato que não se tratava de uma ameaça passageira. Era uma declaração final, um ponto final. Após meses de suspeitas, silêncio, álcool e uma lenta autodestruição emocional, Eva já não buscava justiça. Nem perdão, nem explicações. Só queria paz. Encerramento. Fim. O processo foi surpreendentemente tranquilo. Tyler, num gesto que não sabia se nascia da culpa, da resignação ou da covardia, aceitou todas as condições sem lutar. A casa foi posta à venda. Os bens divididos equitativamente. Nenhum dos dois quis ficar no lugar onde o amor havia morrido. Não havia mais nada para preservar. Apenas ruínas. Eva alugou um pequeno apartamento. Modesto, silencioso, distante do barulho, e também do passado. Cada caixa que embalava era uma despedida. Um adeus aos lençóis compartilhados. Aos quadros de família. Às canecas com iniciais. Mas o mais difícil foi dizer adeus às pequenas coisas, os grampos de cabelo que Tyler lhe comprou quando ela decidiu deixar a franja crescer. Os ímãs de geladeira com fotos das viagens. O perfume que antes era seu e que agora associava a Rosalie. Mas mesmo assim, ela foi. E naquela primeira noite em seu novo apartamento, Eva sentou-se no chão, entre caixas ainda fechadas, com uma garrafa de uísque nas mãos. E chorou, não por Tyler, não por Rosalie, por ela, pela mulher que havia sido. Pela que se perdera em meio à dor. Pela que agora tentava se reconstruir. O álcool não desapareceu de imediato. Era, afinal, uma muleta emocional que lhe servira de anestesia por tempo demais. Mas algo havia mudado. A mulher que agora se olhava no espelho já não se reconhecia, e isso. Finalmente, começou a importar. Voltou ao trabalho com mais força. Mas também com mais seriedade. Já não era apenas uma forma de escapar da realidade. Era sua salvação. E quando lhe ofereceram o cargo de engenheira-chefe, aceitou sem hesitar. Era mais responsabilidade, mais pressão, mas também mais dignidade. Era uma afirmação silenciosa de que, apesar de tudo, ela continuava viva. O trabalho preenchia seus dias. A rotina técnica de calibrar equipamentos, supervisionar técnicos, redigir relatórios e negociar com fornecedores a obrigava a permanecer alerta. Não havia espaço para o caos interno quando se administrava tecnicamente um hospital inteiro. Seus colegas, surpresos, viam uma nova versão de Eva, mais séria, mais firme, mas também mais competente. No entanto, todas as noites, o silêncio do apartamento era esmagador. As paredes falavam, o sofá sussurrava lembranças. O vazio na cama era uma bufetada constante. Às vezes, aumentava o volume da televisão para não pensar. Às vezes, abria uma garrafa. Outras, apenas sentava-se para olhar as fotos do casamento, e sentia que estava observando outra pessoa. Numa tarde qualquer, viu Rosalie no supermercado. Não se falaram. Fingiram não se ver a dor. Rosalie evitou seu olhar. Eva também. E mesmo assim, o encontro deixou uma sacudida emocional que durou dias. Porque embora a dor já não a consumisse como antes, a ferida ainda estava ali, cicatrizando muito lentamente. A solidão, porém, começou a ser outra coisa. Já não era abandono. Era escolha. Eva se permitiu não responder mensagens. Não ir a jantares em família. Não forçar sorrisos. E nesse isolamento escolhido, começou a redescobrir-se. Voltou a ler. Ouvia música. Plantou rosas num vaso na sacada. E um dia, algo dentro dela mudou. Foi pequeno. Um gesto quase insignificante. Jogou no ralo uma garrafa de uísque ainda fechada. Depois outra. E outra. O primeiro passo rumo à sobriedade não veio de um conselho médico nem de uma intervenção familiar. Veio de uma verdade silenciosa. Ela já não queria mais se sentir assim. Os primeiros dias foram um inferno. As mãos tremiam. Tinha enxaquecas. Pesadelos. Mas agarrou-se ao trabalho como a um salva-vidas. Participou de reuniões. Supervisionou uma instalação crítica. Ligou para o pai e lhe disse pela primeira vez em meses: "Pai, jantamos juntos esta semana." E ele, sem fazer perguntas, respondeu: "Claro, faço sopa para ti." Aos poucos, Eva se transformou em uma nova mulher. Não adiantes. Uma diferente. Mais forte. Mais cautelosa. Mais sábia. A dor não havia desaparecido. Mas já não a paralisava. Agora a carregava como uma cicatriz.
Um aviso. Um lembrete de que sobreviveu. No dia do seu aniversário. Embebedou-se pela última vez. Acordou tarde. Não foi trabalhar. Seu pai veio com sopa. Ela não abriu a porta. Respondeu apenas com uma mensagem: estou bem. Só quero ficar sozinha. Mas no fundo, já não se tratava de se esconder. Era só um momento de fraqueza. Não uma recaída. Mais tarde, a vida começou a tomar forma. Sua rotina era simples: trabalho, casa, trabalho, mas algo se assentara nela. Uma serenidade que antes desconhecia. Uma calma adquirida após a tempestade. Não tinha parceiro, não tinha família, não tinha grandes planos, mas tinha sua paz. Um dia, num congresso médico, reencontrou Tyler. Foi inesperado, incômodo no início, mas Eva já não era aquela mulher trêmula, nem a alcoólatra sentada no chão da cozinha. Era uma engenheira-chefe, uma profissional reconhecida. E quando Tyler disse: "Você está bem?", ela respondeu: "Sim, finalmente." Conversaram como dois conhecidos, não como ex-cônjuges. E quando ele disse: "Sinto muito por tudo", Eva assentiu. Já não precisava mais do que isso. Já não buscava justiça nem vingança. Apenas confirmação: o passado estava onde devia estar. Longe. Anos depois, Tyler se casou com outra mulher. Eva soube por terceiros. Não se importou. Rosalie se mudou. Trabalhava em outra cidade. Seus caminhos não se cruzavam. Não importava. Eva tinha uma casinha, um jardim com rosas e um coração que, embora remendado, ainda sabia bater. A dor, a raiva, a humilhação, o vazio, tudo isso a havia destruído. Mas também a havia revelado. Como um fogo que queima o que já não serve para que algo novo possa crescer. O divórcio não foi o fim de uma história de amor. Foi o começo de uma história de liberdade. A dor transforma. O sofrimento lapida. A perda ensina. Mas tudo isso, por si só, não garante a redenção. O que transforma uma ferida em sabedoria não é o tempo, mas a capacidade de olhar para trás sem raiva e seguir caminhando sem medo. Isso foi o que Eva Larkin aprendeu lentamente. Quase contra a vontade. Ao longo de 3 anos marcados pela traição. Pelo colapso emocional. Pela autodestruição e, finalmente, pelo despertar. Após o divórcio, Eva nunca mais foi a mesma. Mas também não queria ser. A mulher que fora antes da traição vivia parcialmente adormecida. Confiando em estruturas que a protegiam. Mas que também a aprisionavam. A que emergiu do naufrágio era mais solitária. Mais rígida. Mais exigente. Sim, mas também mais livre. Passaram-se meses até que o álcool deixasse de ser consolo. Já não bebia por desespero. Mas por hábito. E depois nem isso. Um dia, simplesmente não precisou mais. Como quem desperta de uma longa ressaca e percebe que perdeu metade da vida olhando para o chão. Era hora de olhar para frente. Quando lhe ofereceram participar de um congresso médico como representante do hospital, Eva aceitou. Era a confirmação de sua recuperação profissional. De seu valor. De que, além do escândalo pessoal que havia rasgado seu entorno, ela ainda era uma especialista brilhante. Uma líder respeitada. Uma figura confiável. Nesse evento, o acaso, ou o destino, fez com que ela cruzasse com Tyler. Haviam-se passado 2 anos desde o divórcio. Ele estava com cabelos grisalhos. Seu sorriso ainda era o mesmo. Mas os olhos já não a tocavam do mesmo jeito. Conversaram. Tomaram um café. Como colegas que compartilharam algo distante. Não houve lágrimas. Não houve longas desculpas. Apenas um "sinto muito" e um "obrigada por tudo." Porque Eva já havia perdoado. Não a Tyler por tê-la traído. Nem a Rosalie por ter-lhe roubado parte do mundo. Mas a si mesma. Por ter caído. Por ter-se odiado. Por ter-se culpado por não ter sido suficiente. Aceitou que o amor não correspondido não é reflexo do fracasso pessoal, mas da alma do outro. Naquele mesmo dia, Eva ligou para o pai. Contou sobre o encontro. E quando ele, preocupado, perguntou: "Você está bem?", ela respondeu com a voz mais serena que usara em anos: "Sim. Pai, imagina, completamente bem. Não precisava de mais provas." Seu ex-marido havia refeito a vida. Rosalie também, em outro lugar, distante. Mas o verdadeiro símbolo desse encerramento chegou com a morte de James. O pai de Rosalie. Um infarto fulminante em sua oficina. A dor de Margaret, sua esposa, ecoou por toda a vizinhança. Eva foi ao funeral, não porque quisesse ver Rosalie, nem por obrigação, mas porque respeitava James como um segundo pai. Ali, na sala da casa dos Stevens, cruzaram-se 3 mulheres que um dia formaram uma família simbólica: Eva, Margaret, Rosalie. Falaram pouco, olharam-se muito. As palavras eram desnecessárias. O silêncio, pela primeira vez, não pesava. Rosalie estava mais magra, mais apagada. Tentara reconstruir a relação com os pais. Não foi fácil. James demorou a voltar a lhe dirigir a palavra. Margaret lhe fechara a porta mais de uma vez. Mas agora, todo aquele rancor parecia gasto. Velho. Como uma roupa que já não serve. Porque o tempo não apaga o que aconteceu.
Mas ajuda a respirar quando já não dói tanto. Eva e Rosalie dividiram uma xícara de chá. E algumas palavras. Poucas. Sinceras. Obrigada por ter vindo, murmurou Rosalie. Eva assentiu. Ele era um bom homem. Nenhuma disse mais nada, porque não havia mais nada a dizer. O passado não podia ser mudado. Mas o presente era amplo o bastante para não continuar ferindo. Após o funeral, Margaret e Wilford conversaram na cozinha. Como nos velhos tempos. Com a cumplicidade tranquila de quem compartilhou décadas. Quando Eva e seu pai foram embora, ela olhou pelo retrovisor e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu raiva nem vergonha. Apenas uma estranha paz. No carro, disse ao pai: parece que todos nós perdoamos. Mas não podemos voltar atrás. Wilford, sempre sábio, respondeu: não precisam. O passado é o passado. O importante é seguir em frente. Naquela noite, Eva sentou-se no jardim. As rosas estavam prestes a florescer. Suas mãos, antes trêmulas pelo álcool, agora plantavam, cuidavam, cultivavam. Cada flor era um pequeno ato de renascimento. Cada espinho, uma lembrança, mas que já não doía. Ela compreendeu que a vida não se trata de apagar a dor, mas de saber conviver com ela. Que a traição faz parte do humano. Que a resiliência não é resistir para sempre, mas levantar-se com cicatrizes e, mesmo assim, sorrir. Eva já não era a esposa traída, nem a filha ferida, nem a profissional devastada. Era uma mulher que atravessou o inferno e saiu inteira. Ainda que diferente. E isso era o suficiente.